Olá, eu sou a professora Luciana Oliveira e hoje eu vou falar sobre funções motoras. Para que a gente tenha movimentação e manutenção de postura, é importante que haja contração coordenada dos músculos, né, que operam em torno dessas articulações. E essa coordenação de todas as contrações que os diversos músculos do nosso corpo precisam executar, ela vai depender tanto da quantidade quanto do momento de descarga dos motoneurônios, né, que são os neurônios que disparam para a atividade motora. Como o controle motor ele é voluntário, então uma parte dessa atividade vai ser controlada por vias de origem cortical, né, relacionada à vontade. Mas uma parte dessa mesma movimentação, desses mesmos músculos, vai ser inconsciente e vai ser reflexa. Então você pode pensar, vou dobrar meu braço e você dobra o braço. Mas a gente também pode dobrar o braço para ajustar uma postura, para colocar para um reflexo. Então pesquisou o reflexo e você tem uma flexão parcial do braço, tá? Então ele pode ser controlado pela vontade, que é uma característica do músculo esquelético, mas não é exclusivamente consciente e volitivo, ou seja, ligado à vontade. A medula espinhal, ela tem toda uma organização de recepção, né, para enviar essa informação para os motoneurônios. E existem dois fenômenos que são importantes da gente falar, que são o fenômeno da convergência e da divergência. E aí essa figura aqui ela vai nos ajudar bastante. Então, na convergência, a gente tem vários neurônios convergindo para um único neurônio e é ele que vai ter essa resposta, né? A, por exemplo, um fenômeno chamado de facilitação. Então, a cada sinapse, então, se a gente imaginar que tem 3 neurônios aqui nessa parte, cada um deles vai determinar a abertura de X canais de sódio que vão levar o limiar o potencial de repouso um pouco mais próximo do limiar de excitação. Se os 3 dispararem simultaneamente, eu facilitei, a gente chama isso de facilitação espacial, porque são os 3 simultaneamente, né? Se fosse temporal, eles teriam que ser sucessivos. E aí, dessa forma, eu consigo ativar. Essa figura aqui, do lado, ela já vai falar um pouquinho também sobre o que acontece em outras situações, né? Então, aqui no reflexo de retirada, eu tenho divergência, ou seja, de um neurônio vai para vários neurônios, e isso pode ser dividido em duas zonas, né? Em dois fenômenos, que é essa figura A e a B, que tá aqui é como C, mas deixa eu colocar nessa figura desse que eu coloquei aqui agora. Então, no A seria o quê? Eu tenho o estímulo desses dois neurônios que vêm, ativam esse neurônio aqui, que vai chegar no músculo e vai gerar a resposta. Seja por ativação, por estímulo A, seja por estímulo B, eu vou ter exatamente a mesma resposta, porque eu ativei uma única fibra que veio para o músculo. Quando a gente vai falando da zona de facilitação, o que acontece é o seguinte. Então, vamos olhar aqui essa figura. Quando eu ativo esse ramo A, o ramo A, ele vai chegar e vai ter a zona de descarga, ou seja, essa parte lilás, que está aqui bem atrás do meu cursorzinho vermelho. E aqui eu ativei 2 neurônios. Quando eu estimulo pelo ramo B, na areazinha lilás, eu também só tenho 2 bolinhas, ou seja, 2 neurônios. Mas se eu ativar A e B simultaneamente, eu não vou ter 4, eu vou ter 7. Por que que aparece mais 3? Se vocês olharem no ramo A, o que é verdadeiramente, o que está na zona de descarga é o lilás, mas tem toda essa área que está em azul, que seria a zona subliminar, ou seja, eu tenho uma facilitação, abriram alguns canais de sódio e o potencial de repouso saiu de menos 70 e está em menos 50.
Quando eu ativo o B, isso também acontece com esses neurônios todos da área verde. Só que existe um ponto de interseção entre o A e o B, entre o azul e o verde, que tem mais 3 neurônios aqui. Então, cada um deles sozinho não é capaz de ativar esses neurônios da zona de facilitação. Mas se eles funcionarem juntos, ativa todos, porque agora vão abrir alguns canais de sódio estimulados pelo ramo A, alguns canais de sódio estimulados pelo ramo B, e daí agora eu tenho 7 neurônios ativados. E o que é a zona de oclusão? A zona de oclusão, ela é o seguinte, então, quando ativou o ramo A, tudo isso que está no lilás foi ativado, foram 7. Quando ativou o ramo B, tudo isso em verde foi ativado, que também são 7. Mas existem 2 neurônios que pertencem, sabe aquela coisa de conjunto que a gente aprende lá na escola? Pertence ao conjunto A e ao conjunto B. Então, na hora que você somar os 2 estímulos, você não tem como repetir esses 2 neurônios 2 vezes. Então, a soma de 7 mais 7 vai se dar só 12, porque 2 neurônios que pertencem ao grupo A também pertencem ao grupo B. Então, RA mais RB vai dar 12, e isso caracteriza que tem uma zona de oclusão, ou seja, não é uma oclusão verdadeira, o termo é um termo, inclusive, errado, porque você não impede a despolarização de 2. Simplesmente, aqueles 2 eram os mesmos 2 que pertenciam ao outro grupo. Na organização também de vias descendentes na medula espinhal, a gente também tem uma outra característica. Então, a gente sabe que a parte cinzenta é onde estão os corpos neuronais e a parte motora é anterior e a parte sensitiva é posterior, né, ou dorsal. E outra coisa que a gente sabe é que desses neurônios motores existe uma diferença da localização quando o estímulo vai para a musculatura que está distal nos braços ou nas pernas, para a musculatura que está proximal, ou seja, para a cintura escapular ou para o quadril. Então, o que a gente já sabe hoje é que nessa organização aqui da medula espinhal, o que vai para os músculos mais distais fica para fora, ou seja, mais lateral, e o que vai para os músculos mais proximais é mais medial. E isso vai ser importante quando você estiver examinando um paciente e, por exemplo, ele estiver tendo uma compressão medular. Se a compressão medular vier de fora, tá? É uma coisa que está empurrando a medula nesse sentido, vai pegar a musculatura distal primeiro, porque ela é mais lateral. Mas se for uma coisa que está crescendo do centro para cá, vai empurrar primeiro, vai comprimir primeiro os motoneurônios proximais, os motoneurônios mediais, que inervam músculos proximais. Outro detalhe importante é que quando a gente fala em motoneurônio, de uma forma geral, mas são 2 subtipos de motoneurônios. Eu tenho motoneurônio alfa e motoneurônio gama. E eles estão sempre organizados lado a lado. Eles vão ter funções diferentes, que a gente vai falar sobre isso, sendo que os que vão para aquele músculo, para aquele braço, para aquela perna, eles estão, o alfa e o gama, lado a lado, naquela posição. Antigamente, o sistema motor, ele era organizado em trato piramidal e extrapiramidal. E o trato piramidal, o nome piramidal vinha por conta das pirâmides, né, que ficam no bulbo, e é por onde cruza, né, por onde passa o trato córtico-espinhal, que é uma via descendente, que vem do córtex para a medula espinhal, e na pirâmide ela cruza. Só que ela não cruza 100%. E toda a parte motora que não passava pelas pirâmides era chamada de extrapiramidal. Só que depois eles viram que isso aqui era uma classificação errada, porque inclusive se tentava agrupar como piramidal era musculatura, era controle de músculos que estavam relacionados à atividade voluntária, que era musculatura das extremidades. Só que aí depois se viu que o extrapiramidal nem sempre é movimento involuntário. Então eles mudaram e colocaram sistema motor lateral e sistema motor medial, certo? Não existe mais essa divisão. Se alguém estiver usando uma edição de livro mais antiga, não é mais essa divisão. Chama agora sistema motor lateral e medial. E aqui a gente vai ter, quando eu falo de via descendente, é isso que a gente está falando. Então, eu tenho o córtex cerebral,
né, que é o corpo caloso, que faz a comunicação. Então, o córtex cerebral, ele está mandando a informação, vai passar pelo pedúnculo, a depender da informação, vai chegar nas pirâmides e vai até cruzar, ok? Só que quando a gente vai entrar no detalhe do sistema motor lateral e medial, o que se definiu é que todo o sistema motor lateral, ele vai terminar em motoneurônios e interneurônios nas partes laterais da substância cinzenta. Então, é um sistema motor que está mais relacionado a arco reflexo e musculatura de sustentação, manutenção de postura, mas de postura para sustentação. Então, na hora que você fica em pé, o controle da musculatura das pernas que vão manter a gente em pé. E as vias mediais, que vão terminar em interneurônios, que fazem conexão bilateral, ou seja, com aquele hemicorpo e com o lado oposto. Esse sistema medial, ele vai estar mais relacionado a equilíbrio e postura, né? Afinal, você tem que ter uma sincronia entre os dois lados para o peso do corpo não tombar mais para um lado do que para o outro. E também musculatura proximal dos membros, porque a gente viu que a parte medial da medula espinhal está responsável pela musculatura proximal. Em termos de quem que compõe o sistema lateral, é o trato córtico-espinhal e o córtico bulbar. E a origem deles é na área motora, pré-motora e área motora suplementar. 80% dos neurônios desse sistema, eles vão cruzar na região bulbar, né, na região das pirâmides, e vão descer para os membros inferiores. Eu coloquei essa figura aqui em cima para mostrar a vocês que em algumas situações a gente tem a representação do homúnculo, que a gente já viu, o homúnculo sensitivo. Então, eu tenho no córtex cerebral áreas específicas para todas as partes do nosso corpo, e sendo que o tamanho, a quantidade de neurônios envolvidos está relacionado mais à função do que à estrutura anatômica em si. Então, a gente viu que no homúnculo sensitivo, a mão já era maior que o pé, aqui também continua sendo assim, mas você pode perceber aqui que na face, a parte de mímica facial é muito maior do que lábio, enquanto que lá no homúnculo sensitivo a gente tem lábios bem grossos, mostrando que realmente a parte de sensibilidade de lábio é muito maior. O sistema medial, ele já é formado pelo trato córtico-espinhal ventral e uma boa parte do trato córtico-bulbar. Termina no grupo medial dos interneurônios, né, como a gente falou, que vão cruzar e vão estar relacionados a funções bilaterais. E quando eu falo de função bilateral, um exemplo ótimo é mastigação, porque a gente, por mais que você mastigue de um lado só, o movimento não é feito de um lado só. Se um lado da mandíbula não afastar do malar, né, do maxilar, você não vai conseguir mastigar. Então, ele é uma função bilateral. Os dois lados do rosto têm que estar trabalhando para que a mastigação aconteça, mesmo que você coloque o bolo alimentar de um lado ou do outro. E, inclusive, as pessoas podem ser ou mastigadores unilaterais, então a gente mastiga só de um lado sempre. Tem pessoas que são mastigadores unilaterais alternados, começa mastigando a direita, muda para a esquerda, depois volta para a direita, até deglutir. E tem pessoas que são mastigadores bilaterais, que jogam o bolo alimentar para os dois lados e mastigam dos dois lados ao mesmo tempo. Que eu costumo brincar que eu acho esse povo muito eficiente, né? Porque ele tem o dobro de eficiência na mastigação. Bom, e o trato vestíbulo-espinhal, lateral e medial, ele vai ser responsável também por controle de musculatura proximal, postural, recebendo agora, como o próprio nome chama, né, informações vestibulares, então, dos canais semicirculares, do sacro e do utrículo. Seguindo ainda no sistema medial, nós temos também fazendo parte dele o trato retículo espinhal pontino, e eles têm uma função muito semelhante ao vestíbulo espinhal lateral, que a gente acabou de falar. Então, ele também é responsável por sustentação de postura, fazendo a ativação de musculatura extensora proximal. O trato retículo espinhal bulbar, que ele tem um papel basicamente inibitório, né, diferente dos outros de todos os outros tratos que são
excitatórios. E, por fim, o trato teto-espinhal, que começa lá no colículo superior, cruza abaixo da substância cinzenta periaquidutal, mas o papel dele é justamente fazer a movimentação contralateral da cabeça em resposta a estímulo auditivo, visual e estímulos somáticos. Então, você ouvir um barulho, o movimento da cabeça em direção àquele barulho, ou até o reflexo de você se afastar, envolve esse sistema também. Não podemos deixar de falar das vias monominérgicas. Então, essas vias monominérgicas, elas tanto podem ser ligadas à noradrenalina quanto à serotonina, né? E o papel delas é alterar a responsividade. Então, no caso da noradrenalina, ela tem um efeito inibitório, né, sobre os circuitos da medula espinhal. E como a gente já viu na aula de neurotransmissão, os neurônios noradrenérgicos, eles se localizam no locus cerúleus e subcerúleos, e de lá a informação então parte em direção à medula espinhal, inibindo essas vias. E as vias serotoninérgicas, que vão partir do núcleo da RAF, né, no bulbo, e o papel dela tanto vai interferir com neurônios relacionados com a nocicepção, que é um efeito inibitório, então a gente já viu que a serotonina tem um papel de inibição da informação dolorosa, mas também tem um efeito excitatório sobre motoneurônios, e dessa forma ela vai potencializar algumas respostas motoras. Daí a gente tem que falar um pouquinho da descerebração. Então, descerebração é quando eu tenho uma transecção do tronco cerebral, geralmente a nível dos colículos, né, no mesencéfalo, e dessa forma eu separo as partes mais superiores do encéfalo do tronco encefálico e medula espinhal, ou seja, para baixo. E dessa forma eu interrompo as vias descendentes, alterando equilíbrio nos sistemas de controle excitatório e inibitório. E aí acaba tendo uma exacerbação nos reflexos de estiramento. E aí o paciente vai apresentar rigidez e hiperextensão, que é isso aqui que eu coloquei nessa figura. Então, você vê que o braço da pessoa está super esticado, a mão flexionada para trás, né? A perna também super esticada, com a flexão plantar, ou seja, o pé, como a gente chama, o pé de bailarina, né? Com a pontinha para frente, para baixo. Lesão espinhal. Lesão espinhal é muito comum em homens jovens, né? Geralmente em torno dos 18, 25 anos. E porque é uma idade em que os homens se colocam em muitas situações de risco, né? Já tem essa coisa de um disputar com o outro ou desafiar o outro. Então, quero ver se você pula mais alto, você corre mais ou você dirige melhor. E aí são pessoas que vão se colocando em situação de risco. Então, a lesão espinhal frequentemente é no mergulho em água rasa, né? Ou então piscina, ou então em rio, que você não vê o fundo e tem uma pedra. Ou também que aí são as lesões cervicais. E as lesões mais inferiores estão relacionadas a acidente automobilístico, né? A pessoa acabou de aprender a dirigir, dirige há muito pouco tempo, mas ela tem uma falsa sensação de que ela dirige muito bem e que é quase uma conexão dela com a máquina. E aí esse é o grande problema, o excesso de confiança e a sensação de mortalidade que o jovem tem acaba levando a ter mais lesões e a morrer mais de acidente. Quando não morre, pode ter lesão espinhal. E aí a gente tem uma fase que é a fase do choque espinhal, como é chamado. É uma fase hiperaguda, né? Logo quando acabou de acontecer o acidente. E o indivíduo ele entra numa paralisia totalmente flácida, ele não consegue ter contração muscular nenhuma, não tem reflexo, porque não tem o componente motor do reflexo, né? Perde função autonômica, então frequentemente aquela pessoa não vai conseguir ter micção, não vai conseguir ter evacuação, né? Defecação, pode ter comprometimento de sudorese. E também tem perda da sensibilidade abaixo do nível da transecção. Então, se for a nível de coluna tóraco-lombar, vai dar uma paraplegia, que é uma paralisia de membros inferiores. E se a lesão for a nível cervical,
pegando antes da saída dos nervos que vão para os braços. Daí tem uma tetraplegia, né? Ou seja, uma paralisia de membros superiores e membros inferiores. Eu acredito que Jean-Marie já deve ter falado com vocês. Toda vez que a gente usa plegia, é uma paralisia completa, uma perda de força completa. Mas também vai ter paraparesia ou tetraparesia. Paresia quer dizer que houve redução de força muscular, mas não necessariamente um comprometimento completo. E por fim, falar um pouquinho de clono ou clonus, pode estar escrito com o S no final, que é uma contração alternante de músculo agonista e antagonista em torno de uma articulação. Então, a gente pode, por exemplo, pesquisar clonos numa pessoa, você pega a planta do pé, a pessoa deitada, pega a planta do pé e faz uma flexão dorsal, né, rápida. E aí o paciente vai, estica e dobra o pé, estica e dobra, estica, ou seja, flat e estende, flat, estende, flat, estende, de forma repetida, que é justamente por conta da perda de regulação pelas vias motoras descendentes superiores. Dentro dos distúrbios motores, também é importante falarmos do sinal de Babinski. O Babinski é o seguinte, então você pega a planta do pé do indivíduo e você vem com a ponta do martelo, né, ou uma caneta, o bocal da caneta é suficiente para não riscar o pé do paciente. E você faz esse desenho, exatamente isso, tá? Você pega aqui e risca. Na pessoa normal, ela vai flexionar, fazer uma flexão plantar dos pododáctilos, né? Como se ela estivesse abraçando o seu martelo. E no sinal de Babinski, à medida que você vai progredindo, ele vai fazendo uma flexão dorsal de cada um dos dedos, né? E fazendo uma abertura que a gente chama em leque, e flexão dorsal também do hálux, fazendo um movimento parecendo isso aqui. E esse sinal de Babinski, ele é muito característico da doença do neurônio motor superior, ou seja, é justamente a falta de comando pelas vias centrais que faz com que os reflexos fiquem exacerbados e a gente perde esse sistema de controle. Tanto é que existe a doença do neurônio motor superior, que antigamente era chamada de síndrome piramidal, né? Quando ainda era dividido em piramidal e extrapiramidal. E nesses indivíduos há uma hiperreflexia, porque os reflexos medulares se tornam automáticos. Então, às vezes, pequenos estímulos geram um reflexo bem florido. Tem sinal de Babinski, tem aumento do tônus muscular, porque eu tenho um disparo para manter aquela contração dos músculos das pernas, por exemplo, aumentado. Com espasticidade, vai ter uma fraqueza, parece um contrassenso, mas se eu aumento o tônus, por que eu não aumento a força? Porque o tônus, ele meio que está mantendo o músculo congelado, então eu não tenho como recrutar fibra para fazer a contração muscular de forma adequada. E pode ter redução de reflexos superficiais, que são reflexos que são pesquisados na pele, né, de abdômen e nos homens, para o cremaster, né, que é a camada muscular da bolsa escrotal. E também temos a doença do neurônio motor inferior, que aqui nesse caso eu tenho uma lesão do neurônio periférico, e aí o paciente vai ter uma atrofia com hipotonia e hiporreflexia. Por quê? Porque aquele motoneurônio que vai diretamente levar a uma resposta, ele foi comprometido e aí eu não tenho estímulo para que o músculo exerça a sua função. Bom, o cérebro, o córtex cerebral, ele é responsável por todo o controle motor, né? Mas como é que funciona isso? Como é que, na hora que você decide, vou começar a andar, vou começar a digitar, vou começar a escrever um texto, como é que como é que é feito esse planejamento? Então, a primeira coisa que o córtex faz é identificar o alvo que vai ser movimentado, e aí isso aqui acontece no córtex de associação parietal. Daí ele vai para a área motora, pré-motora e motora suplementar, que é justamente para desenvolver o plano. Então, para fazer esse movimento, quais são os músculos que eu tenho que me mover? Com que força e em que sequência de contração para que o movimento seja fluido. Depois, esse plano motor, ele volta para o córtex motor primário, e o córtex motor primário, então, vai mandar informação pelas vias descendentes para passar pelo tronco encefálico, medula espinhal e chegar nos músculos responsáveis.
E, além disso, a resposta, então a gente tem tanto os ergorreceptores, que mostram que está tendo a contração, como próprios receptores, que vão dizer em que posição está o pé ou o braço e tal. Eles vão retroalimentando o nosso córtex, garantindo que a execução foi bem sucedida. Se não foi, volta para fazer um novo planejamento e assim a gente corrigir o movimento e fazer ele de forma adequada. Então, a gente tem aqui, só para mostrar a sequência, então aqui está a área motora primária, a área pré-motora, e nessa figura ele consegue mostrar que a gente vai justamente, então a gente tem o córtex motor, existe uma interseção, o que eu quero que vocês fiquem dessa sequência? Que existe uma interseção praticamente entre todas as áreas para que o movimento seja planejado corretamente e a informação chegue nas vias motoras descendentes, que vão levar para o tronco encefálico, para a medula espinhal, e dessa forma ocorra o movimento da forma que ele foi imaginado, da forma que ele foi pensado. Então, quando a gente pensar em controle motor, a gente vai pensar exatamente nessa sequência. O córtex motor suplementar vai fazer o planejamento, né, que é essa areazinha. Daí ele vai para o córtex motor primário para fazer a execução do movimento, enquanto a área pré-motora, ela vai estar controlando a musculatura do eixo, né, axial, ou seja, a musculatura de tronco, para preparar para o movimento. O cerebelo, qual é o papel do cerebelo no controle motor? Então, o cerebelo ele vai ser importantíssimo para regular movimento e postura. E engraçado é que as pessoas pensam muito no cerebelo só como coordenação do movimento, mas ele também está envolvido em aprendizagem. Agora que a gente já sabe que a memória e aprendizado são funções sinápticas e não que uma área específica só para aprendizado de tudo do nosso corpo, né, das nossas funções cognitivas. Então, o cerebelo ele é responsável pela aprendizagem motora. Na hora que o indivíduo executa o movimento, na hora que ele planejou aquele movimento e executou, ele aprendeu aquele movimento. Então, no próximo momento, ele já vai desenvolver, ele já vai executar aquela tarefa de uma forma melhor. O cerebelo também vai participar do controle de velocidade, então se vai muito rápido ou muito lento. A amplitude, então a angulação desse movimento, né, na flexão da articulação, a força e a direção do movimento. E ele vai estar recebendo informações sensoriais de várias áreas do nosso corpo para ir comparando com o que foi planejado pelas áreas corticais com essas informações sensoriais e daí fazer os ajustes necessários. O cerebelo ele é dividido também em várias porções, como a gente viu das vias motoras descendentes. Então, o cerebelo, a gente tem o vestíbulo cerebelo, que como o próprio nome diz, ele recebe informações de áreas vestibulares, primárias e núcleos vestibulares, e o papel dele é regular o movimento do olho, manutenção de postura ereta e marcha. O espinocerebelo, que regula a movimentação de tronco e a parte proximal dos membros, né, já que ele está relacionado ele recebe informações de vários tratos espinocerebelares, né, então que vem da medula espinhal para o cerebelo. O cérebro cerebelo, ele recebe informações do córtex cerebral através de núcleos da ponte, que vão fazer essa conexão ponte-cerebelo. E o papel dessa parte do cérebro-cerebelo, é controlar o movimento distal dos membros e o planejamento motor. A oliva inferior vai receber aferências do córtex cerebral, da medula e do sistema vestibular, né? E aí é interessante porque essas estruturas da oliva inferior, né, esses neurônios cerebelares, eles vão ter um tipo de fibra muito característica, que é a fibra trepadeira, e que se distribui por todo o cerebelo. Então, a partir das informações que chegam na oliva, as informações vão para várias outras áreas do cerebelo, como a gente já viu. Vestíbulo cerebelo, espino cerebelo, cérebro cerebelo. Quando eu tenho uma lesão do cerebelo, daí eu vou ter
descoordenação do movimento. Dismetria. Dismetria é quando você pede para a pessoa tocar no seu dedo e tocar no nariz, no próprio nariz. E aí a pessoa, em vez de tocar no nariz, ela toca na sobrancelha, ela toca na boca, ela não consegue alcançar o alvo. Isso é uma característica de lesão cerebelar. A disdiadoxinesia, que é a reprodução de movimentos repetidos, que também pode estar comprometido. Decomposição de movimento. Esse aqui é muito interessante porque a gente vai pegar um copo e esse movimento você pensou, vou pegar o copo, olha e manda lá sua mão. No indivíduo que tem uma decomposição de movimento, então, em vez dele fazer aquele movimento linear, o movimento começa, mas fica mais desviado para a direita, ele tenta corrigir, aí traz demais para a esquerda, e aí o braço ele vai balançando como se ele estivesse agitando a mão até alcançar o alvo. Ou, às vezes, não conseguir alcançar o alvo se, além da decomposição de movimento, ele também tiver dismetria. Tremor intencional, que é uma forma de decomposição de movimento, só que mais fino. Então, você não vê o braço balançando tanto, parece só que ele está tremendo, tá? Isso também é característica de lesão de cerebelo. E, por fim, o reflexo pendular. Na hora que você pesquisa o reflexo, normalmente a gente vai fazer, então você pesquisa o reflexo patelar, né? Você bate lá no tendão do quadríceps, logo abaixo da patela, tem uma extensão da perna e ela volta, um movimento. No máximo 2, sendo o segundo já pequenininho e para. Por quê? Porque a gente tem um sistema de amortecimento que vai segurar e frear esse movimento. No caso da lesão cerebelar, isso não acontece. Acontece uma hipotonia e aí o reflexo fica pendular mesmo. Então, você percutiu, subiu o movimento, quer dizer, fez a extensão da perna, volta a perna, sobe a perna, desce a perna, sobe a perna, desce a perna. Até que pela ação da gravidade, né, isso pese e faça a perna parar. A depender de que parte do cerebelo foi lesionado, eu vou ter características clínicas diferentes, mas eu sei que o Jamari trabalha super bem isso com vocês, né? Então pode ser dificuldade de equilíbrio e marcha, se for uma lesão do lobo flóculo nodular. Pode ser um desequilíbrio motor de tronco e membros, se for uma lesão do verme. E se for uma lesão de hemisfério cerebelar, aí vai comprometer músculo distal daquele lado, né? Então, cerebelo vai ser uma relação com o lado do hemisfério que foi comprometido. E por fim, vamos falar dos núcleos da base nesse controle motor. Eles recebem informações sensoriais direto do córtex cerebral, ou seja, foi traçado o plano motor, isso vem para o núcleo da base, e ele manda informação de volta para o córtex, só que agora é através do tálamo. Os núcleos da base, eles vão ser importantíssimos para o controle motor, inclusive a gente tem várias doenças que são muito conhecidas, que são doenças de núcleos da base, mas de forma, só para chamar atenção que dificilmente áreas cerebrais fazem uma única coisa. Os núcleos da base, eles também têm uma função afetiva e até cognitiva. A função afetiva está relacionada, inclusive, até à expressão de emoção, né, do sentimento. Mas a cognição também. Então, a gente também tem perda cognitiva se tiver lesão de núcleos da base. Bom, precisamos falar dessa regulação dos gânglios da base. E aí ela é dividida em via direta e indireta, que eu vou tentar resumir para vocês. Eu coloquei via direta aqui em vermelho e corresponde a esse retângulo vermelho aqui. Então, na via direta, eu tenho uma informação que vem do córtex, através do neurotransmissor glutamato, né, um papel excitatório, ele vai ativar o estriado, só que o estriado vai liberar acetilcolina. Essa acetilcolina, ele vai interferir com o funcionamento do globo pálido e da substância negra parreticulada através do GABA, tá? Que é um neurotransmissor inibitório. Então, eu vou inibir essa via. Só que essa via, essas estruturas, elas já são inibitórias. Elas habitualmente já liberam GABA. Então, na hora que eu inibo uma área inibidora, eu libero o tálamo. Liberei o tálamo, eu aumento a atividade da área motora suplementar. Então,
Essa é uma via que é chamada direta porque ela vem na sequência e o papel dela é aumentar a atividade motora, ok? Então, glutamato excitatório ativa o estriato na parte que está relacionada mais à acetilcolina, mas essa área é uma área inibitória. Então, na hora que eu ativei um inibidor, ele libera o GABA, isso vai inibir essas estruturas da substância negra e do globo pálido, e dessa forma eu inibo um inibidor, libero o tálamo, e aí eu aumento a atividade da área motora suplementar. E a via indireta é isso aqui. Então, a gente vai ter, o papel dele é reduzir a atividade das áreas motoras, e habitualmente, gente, a gente tem os dois sistemas funcionando simultaneamente, tá? Então, agora, também no córtex ativa o glutamato, só que em vez de ser uma inibição para o globo pálido e substância negra, o globo pálido segmento interno, eu vou inibir agora o globo pálido segmento externo. Esse globo pálido segmento externo, ele também é inibitório, ele também vem inibir o núcleo subtalâmico. Na hora que eu inibi o inibidor, eu liberei o núcleo subtalâmico e o papel dele é o quê? Liberar glutamato, que é excitatório. Só que o que acontece? Essa área que foi ativada é inibitória e aí eu freio a atividade motora suplementar. Eu inibo a área motora suplementar. E a substância negra pars compacta, ela também vai ter um papel em relação ao estriado. E essa regulação aqui é feita pela dopamina, tanto receptores D1 quanto receptores D2, que nós já vimos lá na parte de neurotransmissão, que tem papel, então, inibitório e excitatório e inibitório. Então, é por isso que a gente vê que essa setinha ela é meio dividida. Ela é uma parte verde sólido e uma parte branquinha, certo? Por quê? Porque a substância negra ela vai ter esse papel. Ela vai ter uma ação excitatória sobre a via direta, através de receptores D1, e inibitória sobre a via indireta, através de receptores D2. A gente viu, a via indireta freia. Então, se ela inibe a via indireta, ela vai ativar a motricidade, ok? Então, essa alça aqui é para ativar a motricidade. Tem algumas doenças mais conhecidas dos núcleos da base, que são Parkinson e a coreia de Huntington. No Parkinson, o paciente vai ter, então, é basicamente isso que eu falei para vocês agora. O córtex cerebral, a informação vindo, vem para a substância pars compacta, depender se foi receptor D1 ou D2, eu vou ter efeito inibitório ou excitatório, e existe uma interferência sobre a atividade subtalâmica que ativa uma estrutura inibitória e com isso eu vou ter mais inibição. No caso do Parkinson, eu vou ter uma perda de neurônio dopaminérgico e aí, consequentemente, eu vou desequilibrar o meu circuito para fazer inibição motora. Então, eu vou ter uma maior inibição de áreas corticais motoras e o paciente ele vai perder, por exemplo, mímica da face, ele perde a capacidade de expressões faciais, ele vai ter rigidez, vai ter movimentação lenta, tá? Bradicinesia quer dizer isso. E o tremor é um tremor de repouso, que os neurologistas descrevem como contando dinheiro. Em relação à doença de Huntington, que é a coreia de Huntington, já é o inverso. A lesão é por perda de neurônio GABAérgico do caudado hipotálamo e, consequentemente, se perde vias inibitórias, aumentando a atividade motora final. Então, o indivíduo tem uma maior atividade motora cortical cerebral e, consequentemente, da medula espinhal e do tronco encefálico. E na coreia de Huntington, os homens fazem movimentos que parecem bailarinas, né? As pessoas fazem movimentos que parecem bailarinas e acabam sem conseguir controlar esse movimento, porque como é um sistema de circuito involuntário, a pessoa não é capaz de intencionalmente parar o movimento.